Olá, tudo bem? Eu sou Cássio Carvalho e hoje vamos dar continuidade à terceira vida de Joabe, agora com o nome de Joaben. Bom, deixa eu me apresentar brevemente. Meu propósito aqui é trazer conteúdos de superação pessoal. Eu sou deficiente visual desde o nascimento e tenho apenas 10% de visão. Essa restrição visual me proporcionou a possibilidade de viver a superação diariamente. E pude perceber que as habilidades de superação podem muito bem ser aprendidas. E é isso que eu quero trazer, essa experiência que eu quero trazer para compartilhar com vocês. Mas vamos ao conteúdo de hoje. Estamos trabalhando a superação do prisma de um livro muito interessante. É o Diário da Construção do Templo, escrito por Zé Rodrigues. Sabemos que esse livro trata da construção dos princípios maçônicos, mas estamos fazendo uma leitura não maçônica, já que eu não sou um maçom. Mas tem muito aprendizado nessas páginas e vamos a estes aprendizados. Já vimos as duas primeiras partes, as duas primeiras vidas de Joabe, a primeira na infância e a segunda quando ele se tornou prodigioso comerciante de Tiro e por conta da vingança de seu tio, perdeu tudo e teve que fugir para Jerusalém sem nada. Então começou sua terceira vida. Vimos o início dessa terceira vida no último vídeo. Esta primeira parte da terceira vida é marcada por um Joaben muito revoltado, uma criança magoada e muito ferida que pretendia com todas as suas forças se vingar. Foi um período de luto intenso por tudo que ele achava que tinha perdido. Decidiram se alistar como pedreiros para trabalhar na extração que seriam utilizadas, as pedras que seriam utilizadas na construção do Templo de Salomão, tanto ele quanto seu amigo Manassés. Mas por que decidiram ir para as pedreiras? Porque onde o sol não chega, dificilmente chega a curiosidade dos homens e seria mais fácil para eles se ocultarem, porque lá estariam seguros. O primeiro confronto pessoal que Joabe enfrentou foi experimentar pela primeira vez em sua vida o que era ser apenas mais um no meio da multidão. Ele tinha sido criado praticamente como filho único, sempre com papel de destaque, e sentia que o mundo que o cercava se movia ao seu comando exclusivamente para lhe satisfazer. Ele tinha sido, até 3 dias antes, um príncipe protegido dos desacertos do mundo para quem só existe o verbo mandar. Mas agora ele só era mais um, igual a todos. O pó da pedra a todos igualava, e para todos esse pó se tornou a roupa sobre a roupa, a pele que cobria todas as peles, entrando pelos poros, narinas, olhos, ouvidos, colorindo os cabelos com o mesmo tom acinzentado, dando a cada um que lá estivesse essa aparência de estátua viva de múmia egípcia renascida. Assim, na aparência, Joaben era igual a todos os outros, só que só na aparência, porque na sua alma o amargor purgava lentamente, envenenando cada um de seus momentos de vida, e ele não cessava de se questionar em silêncio. Era muito difícil para ele aceitar uma mudança tão radical de vida. De poderoso e abonado para um simples pedreiro. Ele odiava ser desimportante, agora que era igual a tantos outros como ele. Mas refletindo sobre tudo isso, depois que tudo passou, ele pensou: percebo hoje que a mágoa que me cobre a alma e o espírito fora construída durante alguns anos pela negra vontade do meu tio Jubal. E que do menino que um dia ele tinha sido, ergueu o templo de egoísmo e de orgulho que sempre desejou erguer, porque apenas isso conhecia e considerava valioso. Por isso, temos que nos preocupar em construir nosso próprio templo com fundações sólidas, para que ele não desabe como desabou em Joabe. Mas esta rotina diária e pesada foi muito útil a Joabe, porque era forçado a ficar a sós com ele mesmo. A sua alma insatisfeita se debatia na prisão de seu corpo, desejando sair dali, fugir, retornar para algum momento de felicidade interior a este transe que ele estava vivendo. E ele rolava em seu colchão até desmaiar de cansaço. Mas em meio a essa escuridão e essa amargura, uma coisa intrigava ele demais. Eles tinham um líder que era Neemias, que já vimos no vídeo passado. Era ele que marcava com cal branco o veio principal da rocha, delimitando com precisão as fendas que seriam alargadas com as alavancas.
e depois com as cunhas. Essa marcação era responsável por cada grande bloco de pedra que era extraído. Mas Joabe não conseguia compreender como que Neemias conseguia enxergar esta linha deste veio numa parede sem quaisquer marcas. A cada dia que passava, crescia dentro de Joabe a irritação com esse poder inexplicável que dava a Neemias uma importância que o próprio Joabe desejava ter. Joabe nada percebia e a irritação e mau humor crescia a cada dia, levando ele a um ponto de exaustão que nem mesmo Manassés conseguia entender por que ele estava naquela situação. O dia de descanso dos hebreus era respeitado por todos que aproveitavam essas 24 horas para orar ou para fazer algum afazer pessoal. Em um desses dias, como vimos, Joabe se levantou de repente e se afastou do grupo que orava, abandonando o acampamento, e foi para aquela sala onde o grupo dele trabalhava diariamente. Sozinho lá, começou a olhar fixamente para a rocha viva à sua frente, mas não conseguia ver nada demais. Ele era absolutamente cego para o que realmente importava e, tomado por um ódio incontrolável, começou a chutar e socar a pedra à sua frente, destruindo seus dedos e seus pés nesse confronto. Esse confronto, aliado à sua frustração de não conseguir ver os veios na rocha, fizeram ele se sentir completamente destruído. Ele estava realmente no fundo do poço, e ele finalmente compreendeu que não havia nem nunca tinha havido nenhuma diferença entre ele e a própria pedra. O mundo à sua volta era pedra, ele era de pedra, o ar que ele respirava ia lentamente se transformando em pedra. Ele se entregou e um fio intenso explodiu dentro de seu coração e ele caiu ao chão, aceitando pacificamente a sua morte definitiva. Desistiu de viver e se entregou, mas alguma coisa dentro dele pulsava com regularidade e ele acabou percebendo que era o seu próprio coração batendo em seu peito, marcando cada momento seguinte da sua vida. Sentiu uma enorme sensação de alívio, sentindo que a provação para a qual ele vinha passando já tinha realmente acabado. Ele conseguiu recuperar o sopro necessário para recomeçar sua verdadeira existência. Ele agora podia existir, porque o peso que seu passado havia algemado a sua vida finalmente tinha sido quebrado. Dentro dele, no fundo dele, estava a força que ele precisava para quebrar essas cadeias. Ou seja, ele precisou perder tudo e ir no fundo do poço para encontrar a verdadeira força interior. Essa força que arrancava mais uma respiração dele a cada momento, mais uma batida de coração, essa força que sustentou ele quando a carga se mostrou quase excessiva, mas que também nunca permitiu que se adicionasse qualquer pluma que poderia quebrar sua espinha. Então, ele renasceu para uma nova existência. E agora, ele podia enxergar dentro das paredes de pedra as veias pelas quais corria a seiva viva da rocha, vinda de todos os cantos do mundo, numa fabulosa exibição de vida para todo sempre. E finalmente, ele venceu o luto. Ele precisou perder tudo para, na verdade, encontrar tudo dentro dele mesmo. Mas tudo isso foi só um resumo do que a gente viu no vídeo passado. Vamos voltar lá na caverna de pedra, onde Joabe morreu e renasceu para uma nova existência. Ele não sabia quanto tempo ele tinha ficado estirado lá no chão da caverna, olhando o espetáculo incomparável da vida circulando dentro da pedra, no mesmo ritmo de seu coração, enquanto uma paz acolhedora envolvia ele, enchendo ele de alegria, sendo que até esse dia só tinha um vazio. Depois de algum tempo, a luz dourada foi se esvanecendo, enquanto a parede de pedra à frente dele ia deixando de ser transparente. Se levantou e tocou a pedra com as mãos, com os dedos esfolados que ainda sangravam. Mesmo voltando ao estado de sempre, ele sabia que algo tinha mudado definitivamente dentro dele. Ainda podia sentir que ele e a pedra pulsavam em sintonia e que esse entendimento entre a pedra e ele nunca mais se perderia. Então se lembrou daquele momento, lá no início de sua segunda vida, quando ele tentava ainda aprender a ler e não conseguia, que a primeira palavra que ele conseguiu ler foi Iven, em caracteres egípcios. E naquele momento ele não intuiu que a palavra que significava pedra em 3 línguas diversas era o ponto focal para qual a vida dele tinha acabado por se dirigir.
Naquele dia, ele poderia ter intuído o prenúncio do que aconteceria com ele, mas sua imaturidade não permitiu que ele lesse o que realmente estava escrito por trás do que estava escrito. Uma pedra não é apenas a coisa palpável do que nosso mundo é feito, é mais, é muito mais. E quando ele tocava essa pedra e percebia a identidade mútua, ele percebia que nesse relacionamento havia uma diversidade de significados que ele ainda iria descobrir. Manassés, verdadeiramente preocupado com ele, foi até ele, e quando seus joelhos se dobraram e ele caiu para frente, Manassés o amparou. Os outros companheiros, inclusive Neemias, avançaram em direção aos dois, e neste momento todos os meses de mutismo se romperam de dentro de Joabe, e saíram palavras desconexas, quase sem sentidos, e ele tentava explicar que a pedra tinha libertado ele, e que ele tinha morrido e renascido, e que a pedra tinha ficado transparente, e que ele conseguia ver a seiva da vida correndo em suas veias. Mas ninguém entendeu uma palavra sequer do que ele disse, ainda mais por conta da velocidade que ele falou, tentando dizer tudo ao mesmo tempo, a tal ponto que só restou a todos começar a rir. Os risos cresceram e contagiaram a todos, inclusive ao próprio Joabe, que experimentava uma alegria genuína por estar livre daquela carga apodrecida que vinha envenenando a sua existência. Seu amigo e irmão Manassés, mesmo sem compreender exatamente o que tinha acontecido, feliz por Joabe, o abraçou e convidou todos a abraçarem. Ficaram todos unidos, formando um grande corpo único, feito de gente e de alegria comum. Manassés disse: nosso irmão está de volta, foi curado de seus males em pleno sabate. Grande é o poder de Yahweh. Quando a primeira onda de emoção se acalmou entre eles, os membros do grupo retomaram suas orações, agradecendo Yahweh pela cura de Joabe. Na manhã seguinte, Joabe acordou antes dos outros, com uma fome 10 vezes maior. Desceu para as cavernas, enquanto perambulava pelos corredores, acabou encontrando um dos soldados que também andava na mesma direção e que o interrogou. Você é o irmão que falou com a pedra? Como estão suas mãos? Ainda doem? Joabe mal conseguia dobrar os dedos que estavam inchados por aqueles golpes que ele deu na pedra. Não havia muita dor, só quando ele tentava dobrar os dedos, e por isso seria muito difícil nesse dia de trabalho usar as alavancas e as marretas. O soldado percebeu o aborrecimento de Joabe, porque ele desejava gastar toda a sua energia física nesse trabalho pesado, mas ele não tinha a menor condição para isso. Colocando de lado a espada e o escudo, o soldado colocou a mão numa bolsa de pano e tirou 2 romãs. E imediatamente passou a dividir com Joabe com uma naturalidade inimaginável. E eles começaram a ter os dedos, o rosto tudo tingido pela romã, e eles se sentiam como crianças que estivessem se apossando das mais belas joias da natureza. O soldado se chamava Adonias e era tão jovem quanto Manassés e Joabe, apesar de ter quase o dobro da altura deles. Apesar de gigante, era uma alma sensível. O soldado pegou 2 romãs, deu uma para Joabe e falou: olha, Joabe, tá vendo esta romã? A verdadeira romã é a soma de cada um desses pequenos bagos cor de rubi que se juntam formando a romã de dentro para fora. Se não fosse assim, não sobreviveriam, pois são muito frágeis. A casca grossa existe apenas para proteger os frutos. Assim somos nós, o povo hebreu. Sozinhos somos muito frágeis, mas juntos, com a majestade de Yahweh, somos indestrutíveis. Adonias era uma figura muito interessante. As romãs se foram e Joabe continuou ouvindo Adonias com suas palavras carregadas de um significado ainda maior do que o que era aparente à primeira vista. Ele também questionou Joabe sobre sua vida pregressa, e ele, seguindo os conselhos de Manassés, insistiu na teoria da perda de memória. Pela primeira vez, Joabe se entristeceu com o artifício que ele estava utilizando, apagar seu passado
sem colocar alguma outra coisa no lugar. Isso fazia ele se sentir completamente desligado do mundo em que vivia. Era como se ele estivesse tomando de Adonias aquilo que ele era, sem nada lhe dar em troca, porque nada tinha para trocar. A verdade não poderia ser dita, e a mentira era uma impossibilidade, porque ele era um pedaço de homem, nascido naquele momento, que se autobatizou Joabe, sem nenhuma história, senão a dos poucos meses que estavam vivendo embaixo da terra, quebrando pedras para a maior glória de Yahweh. Adonias percebeu sua tristeza e o questionou. Tens o ar carregado, Joabe. Seria por causa do que te aconteceu ontem? Joabe começou a se sentir mais à vontade. Este era um assunto sobre o qual ele achava que poderia falar durante toda uma vida. Começou novamente a narrar a experiência na caverna de pedra e dessa vez as imagens e sensações estavam mais apagadas dentro dele. Só restava como lembrança vivida a cor dourada da luz que banhava as paredes de pedra e a transparência da pedra com seus veios brilhantes, onde circulava alguma coisa que ele mesmo não poderia nominar. Adonias olhava Joabe com grande interesse, enquanto ele tentava, muito além da sua capacidade, fazer com que ele sentisse um pouco do que Joabe sentiu naquela experiência, e foi interrompido. Um instante, Joabe. Existe algo que eu ainda não compreendi. Por que foste até a caverna ontem à noite? O que te levou ao embate físico com a pedra? O que você queria dela? Joabe hesitou. Quanto poderia ele abrir o coração a Adonias sem desvendar seu próprio segredo? Suspirou profundamente e, tateando entre a verdade e a mentira, contou o seguinte. Como podes ver por minhas mãos e pés, não devo ter sido habituado a trabalhos braçais. Lidar com a pedra bruta tem sido fazer uso de uma força que eu não possuo. Aqui dentro de mim, eu penso se não existe coisa que eu possa fazer melhor do que isso. Desesperado de cansaço, eu ontem decidi perguntar à própria pedra o que ela desejava de mim. Adonias segurou a mão de Joabe com os olhos rasos d'água. Parecia sinceramente emocionado ao falar, e Joabe percebeu que ele também se ocultava, ele também ocultava o seu próprio eu por trás do conhecimento e daquelas palavras bonitas. Como Joabe, Adonias não revelava seus desejos mais íntimos, mas a confissão de Joabe o tocou de maneira muito forte e fez com que ele abrisse também o coração. E ele disse, pois escuta, Joabe, eu, aqui onde me vês, garboso em minha farda de combate, tenho o sonho mais simples do mundo. Queria poder abandonar as fileiras e poder me entregar ao trabalho que vós, operários, fazeis aqui debaixo da terra. Para mim, nada existe que mais belo nem mais importante que o trabalho na pedra. E eu vos tenho invejado durante todos esses meses em que apenas os posso invejar enquanto vós trabalhais a pedra. Sei que essas minhas mãos ajeitadas podem tirar da pedra alguma coisa a mais, mas essa oportunidade nunca me foi dada. Permaneço em posição de alerta, observando o trabalho que vós fazeis e secretamente invejando vossa felicidade. Quando me disseste que perguntaste à pedra o que ela desejava de ti, percebi não estar sozinho, porque durante todos esses meses eu tenho perguntado à pedra o que eu poderia fazer para ser um de seus trabalhadores. E se a pedra te respondeu, ainda me resta uma esperança. Quem sabe a pedra não me dirá, através de você, o que eu devo fazer. Joabe, sentindo a emoção crescer dentro de Adonias, ficou preocupado. Ele mesmo já estava encontrando alguma dificuldade para acreditar nas coisas que tinham acontecido na noite anterior e começava mesmo a pensar se tudo não tinha passado de um sonho, um delírio causado pela fome ou pelo cansaço. A ideia de que a pedra tinha falado com ele era, sem dúvida, um exagero criado pela mente de Adonias, e Joabe esperava sinceramente que ele não dividisse essa ideia com ninguém. Joabe não pretendia ser o centro das atenções, porque sabia que sua sobrevivência dependia totalmente de que ele nunca estivesse em evidência. Tudo o que ele pretendia era sumir em meio à multidão, pois se destacar significava se revelar, e ele não queria isso. E aí recusou com todas as suas forças.
Por Yahweh, Adonias, por que me pedir isso? Queres tu que me transforme em quê? No profeta de outro poder que não o nosso Deus? Adonias, no entanto, estava convencido. Escuta, Joabe, todo o poder vem de Yahweh. Até mesmo os que deuses menores se arrogam como seu próprio. O que a pedra te disser é o que Yahweh mandar ela dizer. Faz esse favor, pergunta a pedra o que Yahweh deseja de mim através dela. Joabe não pôde resistir muito tempo ao pedido de Adonias, até porque, no fundo, começava a crescer que a ideia que não seria de todo mal ser porta-voz da pedra. Quem sabe não seria esta a saída para Joabe, para a necessidade de algo mais importante. Com um falso ar de cansaço, Joabe se levantou e, deixando Adonias uns 2 ou 3 passos para trás, se encaminhou rapidamente para a sala onde o seu grupo trabalhava. Os 50 comandados por Neemias já estavam se encaminhando para a sala quando Joabe e Adonias chegaram até ela e foram olhados com bastante curiosidade. Afinal, um trabalhador sendo seguido por um soldado nunca significava algo de bom. Neemias, cercado por alguns de seus trabalhadores mais chegados, preparava sua jarra de cal para marcar a pedra, pois nesse dia teriam que enviar para os outros canteiros um grande bloco de pedra, cumprindo a cota da semana. Joabe tentou aproveitar da melhor maneira possível a sua chegada, andando com um passo firme e olhar fixo na parede de pedra à sua frente. No seu encalço vinha Adonias, informando a todos que podiam ouvir que a pedra ia falar com Joabe, o que causou certa comoção. Todos pararam o que estavam fazendo e Joabe, aproximando da parede de pedra, com os olhos fixos nela, podia sentir todos os olhares em suas costas, empurrando ele para o momento de uma possível profecia. Joabe se aproximou da pedra e colocou suas mãos sobre ela. A superfície áspera espetou com leveza a palma de sua mão e ele cerrou os olhos, tentando fazer com que acontecesse novamente aquela sensação indescritível da noite anterior e desejando ardentemente que, ao abrir os olhos, enxergaria novamente a translucidez da pedra com suas veias pulsantes. Passou-se um tempo tanto quanto longo que ele pôde perceber que o próprio silêncio que estava às suas costas começou a ser quebrado por sussurros de impaciência. Em suas mãos nada acontecia a não ser o tato natural da pedra fria, e quando abriu os olhos, tinha o mesmo paredão cinzento de sempre. Nenhuma luz, nenhuma translucidez, nenhum sentido do sagrado. O que a pedra dava era absolutamente e rigorosamente nada, como se nada do que ele se recordava tivesse realmente acontecido, reafirmando ser impossível que a pedra fosse algo além de uma simples pedra. As faces de Joabe ficaram quentes de vergonha e o primeiro impulso foi de fingir que alguma coisa realmente estava acontecendo. Mas não, isso agora era impossível. Depois de ter experimentado o lado bom e o lado podre da vida, Joabe aprendeu que tudo o que ele tinha vivido até então era baseado em uma série de mentiras sem fundamento. Se tivesse um pouco menos de vergonha, poderia naquele instante iniciar até mesmo uma nova seita e acumular seguidores e grande poder. Mas não podia. Aprendeu da forma mais dura que a vida não tinha nenhum sentido e recusava a dar um sentido apenas para alcançar um poder que sabia que de nada valia. Ele se afastou lentamente da parede, tirando a mão, e as imagens da noite anterior restaram dentro dele como um sonho sem detalhes. Ele nada era, ele nunca tinha sido absolutamente nada. Nesse momento, Manassés, aquele irmão de todas as horas difíceis, e Adonias, a quem ele mal tinha conhecido, mas e com quem tinha falhado, se aproximaram dele e o deram o benefício de sua amizade, sem que ele precisasse pedir por ela, abraçando e confortando Joabe, enquanto à sua volta cresciam os ruídos do mundo sem descanso, numa caminhada célere para lugar nenhum. Joabe pôde perceber, como nunca tinha percebido antes, que a amizade era sem dúvida a mais importante de todas as coisas.
porque a vergonha e o senso de inadequação que assomaram ele por inteiro foram se transformando em uma dor surda e perfeitamente suportável, dando a certeza de que qualquer coisa pode ser enfrentada quando ao nosso lado tem um amigo desinteressado a quem só importa o nosso bem-estar. E olhando para o mundo com outros olhos, por exemplo, através dos olhos dos dois amigos de Joabe, percebemos um mundo cheio de gente igual a nós, ainda que diferente de nós, descobrindo um sentido para a vida, quando se permite sentir amizade uns pelos outros. Não vale a pena enganar, distorcer, vencer, alcançar os mais excelsos patamares de reconhecimento público se dentro do coração não brilha a chama segura e clara da amizade. E Joabe, que nunca pertencera a nada nem ninguém a não ser a ele mesmo, sentiu o calor reconfortante da amizade invadindo seu coração, e por um momento apenas, inesquecível por sua beleza, superando inclusive a lembrança da emoção do delírio da noite anterior, a amizade absoluta e total por cada um que estava com eles, cada homem da pedreira, cada homem de Jerusalém, cada ser humano que estivesse caminhando em cada canto do mundo e que estivesse vivido e que ainda fosse viver. Joabe finalmente pôde sentir, amparado por seus amigos, Manassés e Adonias, um fluxo interminável de igualdade entre todos eles e percebeu que a verdade tem muitas facetas, sendo esta apenas a primeira delas e que muitas outras o restavam descobrir. Nesse instante, porque nada acontece por acaso, mesmo quando temos a oportunidade de escolher os caminhos, Joabe enxergou na parede de pedra à sua frente os exatos lugares onde deveriam ser aplicadas as alavancas e cunhas para produzir vários pedaços de pedras mais ou menos iguais, na medida exata para serem depois aparelhados. A pedra contava mais um segredo, dessa vez compartilhando mais um aspecto essencial de sua natureza, pois a extração da pedra em pedaços menores, e não num grande e desajeitado pedaço, simplificava de forma inacreditável o trabalho, acelerando a produção de pedras cúbicas para o surgimento do templo. E isso só se tornou possível porque Joabe compreendeu que cada ser humano é uma parte da grande pedra do universo, todos unidos pela amizade e individualizados pelo conhecimento. Joabe era sem dúvida um daqueles blocos mal aparelhados e brotaria da parede para ser trabalhado e polido por ele mesmo, até que se transformasse no mais perfeito de todos pelo seu próprio esforço e com o apoio da amizade de seus companheiros, seus irmãos na pedra. Com delicadeza, Joabe pegou um marcador coberto de cal das mãos de Neemias e, aproximando da parede de rocha compacta, marcou os lugares onde eles deveriam trabalhar para extrair 17 blocos quadrados de tamanho quase idênticos. E aí, o silêncio que surgiu nessa hora foi diferente. E mais tarde, quando os 17 blocos mostraram a pureza de seus veios e a riqueza de seus ângulos, transformou-se em compreensão muda do que finalmente seria o papel de Joabe na construção da casa onde residiria o grande e poderoso Deus de sempre. Uau, hein? Quanto crescimento, quanta lapidação. Primeiro, Joabe, magoado e ferido, precisou passar por um período de luto intenso por tudo que ele achava que tinha perdido, e foi só perdendo que ele realmente encontrou dentro de si o seu grande potencial. Teve seu primeiro confronto íntimo, experimentando pela primeira vez em sua vida o que era ser apenas mais um no meio da multidão. E ele não aceitava a igualdade entre todos eles, e foi somente quando teve essa compreensão que a pedra revelou seus veios para a marcação, para a perfeita extração dos pequenos blocos. Na verdade, os veios sempre estiveram lá, ele é que não tinha o grau de consciência necessário para ter essa compreensão. Além de compreender a igualdade entre todos, perdeu que ele, assim como todos nós, nada mais somos do que uma pedra pequena, parte da grande pedra do universo, e que precisamos de lapidação. E que essa lapidação, nós mesmos que temos que promover para o nosso aprimoramento, mas que podemos ser apoiados por nossos amigos verdadeiros.
E Joabe pôde perceber, como nunca tinha percebido antes, ser a amizade, sem dúvida, a mais importante de todas as coisas, pois a vergonha e o senso de inadequação que invadiram Joabe quando ele fracassou na conversa com a pedra só foram suportáveis por conta do apoio incondicional e desinteressado que obteve de Manassés e Adonias. E a amizade é o grande elo que une os homens, por isso que não vale a pena enganar, distorcer e mentir para alcançar qualquer patamar de reconhecimento público, quebrando este elo da amizade. Portanto, somos blocos ávidos por lapidação, parte do grande bloco do universo, unidos pela amizade e individualizados pelo conhecimento. Ou seja, somos iguais, mas únicos pelo conhecimento que possuímos. Uau, hein? E agora eu quero te fazer um convite muito especial. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um programa que eu criei, um desafio de 21 dias de superação através da oração. É muito mais que um programa de oração. Eu combinei a oração com técnicas de auto-hipnose para promover tratamento profundo de diversas áreas da sua vida. Cada dia você vai tratar e curar uma área. Você vai descobrir o poder curador que a oração pode ter. Oração é um recurso poderosíssimo para promover transformação e cura em nossas vidas. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu te encontro no próximo vídeo, continuando este aprendizado. Um grande abraço e até lá.